Olá a todos e bem-vindos a Sistemas de Visão em Processo Industrial. Isto será a primeira apresentação das aulas teóricas. Portanto, as apresentações das aulas teóricas serão assíncronas, como depois terei a oportunidade de vos explicar na próxima aula teórica, na primeira delas. Eu vou colocando vídeos online, que espero que vocês vejam até à data da aula teórica, e depois nessa altura temos 2 horas para fazer uma aula de dúvidas, ou seja, vocês colocam as dúvidas que tiverem acerca dos vídeos que viram e depois também, isto é para ganharmos tempo para eu poder também focar-me na apresentação dos problemas das aulas práticas e na resolução de alguns dos problemas. Portanto, a cadeira vai ter um pendor muito prático e pretende-se então que vocês façam o trabalho de estudar a teoria por fora. São disponibilizados os slides e as apresentações, ao fim e ao cabo, são as pessoas, ou eu, ou o professor Vítor Santos, que é o habitual regente desta cadeira, a percorrer os slides e a explicar cada um deles. Portanto, como seria uma aula teórica normal. Desta vez vamos, então, olhar para os slides de introdução desta UC e, então, vamos falar de visão por computador ou processamento de imagem. Neste caso, temos aqui 4 conceitos que são importantes perceber para compreendermos a temática em que vamos, ou as temáticas em que vamos estar a trabalhar. O processamento de imagem é a alteração de uma imagem, pode ser uma imagem, como quem diz, uma fotografia, e nós queremos então analisar essa imagem automaticamente e recolher dessa imagem informação. Essa informação pode ser outra imagem ou pode estar contida noutro tipo de estrutura de dados. E dá-se ali exemplos de operações tão simples como, por exemplo, mudar a intensidade global da imagem. Deixa-me pegar aqui na minha ferramenta de anotação. Ok. Visão por computador, por outro lado, é o conjunto de técnicas associadas técnicas que são utilizadas para extrair informação sobre a natureza tridimensional das cenas. Aqui não estamos só a processar uma imagem, mas estamos a tentar usar as imagens para compreender a estrutura tridimensional das cenas. Machine Vision é um termo muito mais aplicado a casos concretos de aplicação à visão de máquinas e robôs. E, por outro lado, visão artificial é, digamos, um termo alargado que inclui todas as ciências e técnicas deste tipo de temáticas, de processamento de imagem, visão de máquinas, etc. Portanto, usam-se estes termos de forma mais ou menos livre, não é, digamos, não há aqui uma grande rigidez. Então, quando nós queremos processar uma imagem, o que é que fazemos habitualmente? Portanto, nós classificamos aqui as coisas em 3 níveis de complexidade, digamos assim. Um primeiro nível será o baixo nível, a que chamamos percepção ou sensação, e aqui trata-se de adquirir ou recolher a informação, não, os dados iniciais, portanto a imagem. Depois temos um passo de pré-processamento, que é, ao fim e ao cabo, utilizado muitas das vezes para alterar a imagem de forma a que seja possível reduzir o ruído ou então realçar detalhes, por exemplo, aumentar o brilho da imagem e por aí fora. No passo da segmentação, nós aqui o que se faz tipicamente é dividir a imagem em porções, em grupos, clusters, também se diz em inglês, sendo que a cada um destes grupos estará associada uma qualquer propriedade semântica, por exemplo, conseguir separar os pixels que são céu dos pixels que são estrada, qualquer coisa desse género. Já vos explico mais à frente o que são os pixels. Depois temos também, e a segmentação já estamos, digamos, no médio nível. Depois temos a descrição. Na descrição atribuímos então também as tais propriedades semânticas, ou seja, esta zona é o céu, aquela é uma mesa, etc, etc. Podemos também conseguir determinar propriedades do objeto, como as dimensões, a forma, etc. O reconhecimento, neste caso, estamos a falar da identificação de objetos que estejam descritos numa base de dados, por exemplo. Portanto, aqui é a parte onde
é possível que um algoritmo consiga identificar um qualquer objeto previamente conhecido, também chamado classificação muitas vezes. Hoje em dia as redes neuronais muito em voga, o deep learning, não é? Fazem sobretudo reconhecimento e detecção também, mas sobretudo reconhecimento e classificação, e isto já num nível alto. E finalmente temos aqui a interpretação, que ao fim e ao cabo tem mais a ver com a parte semântica, é mais do que aquela parte que eu vos falei da descrição. Aqui atribuímos significados a um conjunto de objetos, por exemplo, conseguimos dizer que conseguimos ver um garfo aqui e uma colher acolá e eles estão próximos um do outro, portanto se calhar isto é uma mesa posta, digamos um conjunto de talheres postos numa mesa para jantar, qualquer coisa do género. Portanto, mas digamos estes níveis também são um bocado, são genéricos, são gerais e portanto nem sempre se aplicam, muitas vezes nós fazemos só uma parte do baixo nível ou então fazemos o skip do baixo nível e fazemos só o médio nível, depende do problema. Deixem-me passar isto cá para baixo. Ok. As relações entre a visão e a computação gráfica. A computação gráfica é uma disciplina que em engenharia mecânica não temos, mas noutros cursos existe, e há realmente algum overlap, alguma sobreposição entre visão por computador e computação gráfica, nomeadamente na forma de compreensão da forma como a luz é usada para formar imagens, ótica e por aí fora, ok? Está ali umas zonas comuns. Neste caso, como vocês não têm computação gráfica, não vos interessa muito. Eu normalmente faço esta distinção. A computação gráfica consiste em ter um modelo qualquer para gerar uma imagem. É o que acontece, por exemplo, nos jogos de computador, quando nós estamos a jogar um first-person shooter como o Counter-Strike ou coisa do género. Portanto, eles têm os motores gráficos, como o do Unreal e por aí fora, e o que fazem é gerar uma imagem a partir de inputs, que é o modelo do sítio onde vocês estão a jogar, e mais o sítio para onde vocês deslocaram o jogador. E, portanto, sendo que o jogador está ali a olhar para não sei onde, ele sintetiza essa imagem, é uma imagem sintetizada. O caso da visão por computador é o caminho contrário. Portanto, no caso da visão por computador, nós não sintetizamos a imagem, nós recolhemos uma imagem real de uma câmara e essa foto é processada, com técnicas que iremos estudar ao longo desta cadeira, é processada para conseguir, a partir disso, retirar informação, ok? Portanto, se quiserem fazer a analogia com o que fizemos há bocado, em vez de nós sabermos onde está o jogador e sintetizarmos a imagem, o que é dado é uma imagem e a partir dela gostaríamos de saber, por exemplo, onde está o jogador. Portanto, a visão por computador tem ganho cada vez mais importância nos dias de hoje, também ao nível da indústria, e sobretudo há imensos processos industriais que envolvem a montagem ou a identificação de componentes, mas sobretudo onde eu tenho notado maior evolução ou maior aplicabilidade da visão por computador é aqui no controle de qualidade. Sobretudo porque é um controle de qualidade não intrusivo, portanto é muito fácil nós termos uma linha de montagem e no final da linha ou em alguns postos intermédios colocarmos uma câmara e um algoritmo a processar as imagens que a câmara vai vendo para dizer, por exemplo, se as peças estão a ser bem construídas, se têm, digamos, os parâmetros de qualidade que são exigidos. E isso não estraga as peças, portanto é uma inspeção não intrusiva e daí o interesse. Temos também, claro, sistemas de vigilância e segurança, reconhecimento de caracteres e aqui uma área onde trabalhamos mais no departamento de engenharia mecânica, percepção e navegação e robótica, por exemplo. Deixem-me fechar aqui este. Ok. Como eu disse, o controle de qualidade é muito usado, mas também temos, por exemplo, a metrologia, conseguir medir, digamos, avaliar a dimensão métrica das peças, mas temos a monitorização de espaço e muitas aplicações que estão neste momento a ser usadas na indústria, portanto já não é só investigação, a indústria já está a usar muito de visão por computador. Um exemplo, temos aqui o OCR. OCR quer dizer Optical Character Recognition, e o OCR, ao fim e ao cabo, utiliza-se a Optical Character Recognition, quer dizer reconhecer letras numa imagem e daí derivar a informação que é uma string, portanto uma variável,
com o texto que está nessa imagem, ok? O caso mais paradigmático para mim é o reconhecimento de matrículas. Portanto, depois de nós passarmos com um carro numa portagem, se porventura não tivermos o identificador da via verde ou coisa que o valha, o que acontece é que é tirada uma fotografia. Mas partir dessa fotografia para uma variável onde já esteja a matrícula descrita e depois possamos, com base nessa informação, pesquisar nas bases de dados e por aí fora, isso é o Optical Character Recognition. Nós vamos fazer exemplos disto ao longo da cadeira, mais para o fim. Um outro exemplo aqui é um controle de qualidade ou de metrologia aqui. A ideia aqui era verificar se existem circunferências e se os centros das circunferências estão em posições relativas consistentes com aquilo que é desejado. Imaginem que um destes furos teria de ser feito, que estes furos teriam de ser feitos num passo prévio e que porventura em algum ponto prévio da cadeia um dos furos não teria sido feito. Nesse caso, não era, o algoritmo de inspeção visual não detectava um círculo, nem o seu centro, e portanto conseguiria dizer, atenção que esta peça está defeituosa. Hoje em dia os fabricantes e distribuidores de soluções de visão artificial são muitos mesmo. A OMROM é um exemplo clássico, mas hoje em dia há imensos. Um dos que eu gostaria de destacar, até porque normalmente tem uma contribuição nesta cadeira também, costumam dar uma aula de formação do Sherlock, que é o software que vamos usar mais para a frente na cadeira, é a Infaimon, que é uma empresa que tem um escritório cá em Aveiro, ok? Portanto, qual é então o desafio da visão artificial? Quando temos uma imagem, o que é que temos que fazer para conseguir daí retirar a informação? Primeiro temos que perceber como é que uma imagem é representada no computador. Ora, uma imagem que nós estamos habituados a ver, como está ali à direita, na verdade é um sinal a duas dimensões. Já vamos ver a seguir. Mas o que um computador vê é muito mais parecido com o que está à esquerda do que o que está à direita, ok? O que está à esquerda, na verdade, é a cor de cada um dos pixels, que é uma das pequeninas zonas da imagem, já vamos ver mais à frente, transformada em altura Z, ok? E, portanto, se vocês olharem para a imagem da esquerda, se calhar não é assim tão fácil perceber o que lá está. Mais ainda quando, em visão por computador, muitas vezes há uma coisa que acontece, que é ilusões de ópticas. Antes disso, a visão humana faz com que... É muito evoluída no caso dos humanos e dos outros animais também, de muitos outros, mas faz com que nós achemos que isto vai ser um processo fácil. E na verdade, nós normalmente achamos isto porque não nos apercebemos do quão complexo é o sistema de processamento de imagens do cérebro humano. Não sei se vocês sabem, mas cerca de, salvo erro, 90% do poder computacional do cérebro é usado para processar imagem, ok? Portanto, não é para processar os sinais auditivos, nem os sinais internos, por exemplo, do corpo, é para processar as imagens que são recolhidas a partir dos olhos. Mais ainda, nós não processamos apenas imagens, também interpretamos processos contextuais e traduzir isto para um algoritmo, para uma máquina, é normalmente muito desafiante. Já para não falar das tais ilusões de óptica. Neste caso, nós temos aqui, não sei o que é que vocês veem aqui, eu, ao início, durante muitos anos, só via realmente uma taça e finalmente depois lá descobri as duas caras que estão aqui, a preto ou aqui a branco deste lado. Por exemplo, neste caso, aqui nós vemos um triângulo, mas na verdade não está lá em triângulo nenhum, nós estamos a inferir um triângulo a partir do que não está lá. E fazer com que um computador consiga fazer isto é muito difícil. Temos aqui um exemplo muito engraçado, que é a cabeça do Charlie Chaplin, que é uma ilusão de óptica engraçada. Eu tenho aqui deste lado, posso-vos mostrar o vídeo. Ups, o meu vídeo não está a colaborar. Deixem-me ver se... Não, esquisito. Vamos ver se agora vai. Não, este foi abaixo. Bom, vamos fazer assim.
X quilo. Oi? Não consigo ter. Olha. Então, Charlie Chaplin Head Illusion. Ok. Já está. Ai, agora o meu. Ok, agora sim. Pronto, então cá temos. Portanto, aqui é uma cabeça normal, não é? Não tem nada que saber, mas quando vemos pela parte de trás, há aqui uma ilusão de óptica. Parece-nos que, na verdade, não estamos a ver a parte de trás da máscara, mas que há aqui relevo a sair para fora, não é? Portanto, estas ilusões de óptica acontecem porque os nossos cérebros estão a usar assunções, estão habituados a tomar algumas coisas como verdadeiras, que são, digamos, descartadas por estas situações das ilusões de óptica, e quando isso acontece, acontece-nos uma ilusão de óptica. Okay? Esta é muito engraçada. Continuando, outra coisa que pode afetar muito a nossa percepção é a orientação. Esta cara na vertical transforma-se rapidamente em texto na horizontal. Uma das coisas engraçadas é, por exemplo, não sei se vocês sabem que uma das capacidades muito específicas dos humanos é reconhecer rostos. Aliás, até há umas pessoas especiais que são raríssimas, mas há algumas documentadas, que são os super reconhecedores. São pessoas que conseguem reconhecer imensos rostos, e descobriram uma coisa muito interessante, que é, essas pessoas conseguem reconhecer rostos não só das pessoas de agora, portanto, se lhes mostrarem uma fotografia de várias pessoas mais ou menos famosas que apareçam de vez em quando na televisão, essas pessoas conseguem sempre recordar e saber quem é a pessoa, mas conseguem inclusivamente reconhecer essas pessoas há 20, 30, 40 anos atrás. Portanto, se lhes mostrarem uma fotografia do Bruce Springsteen, digamos, vou a inventar, de há 40 anos atrás, elas, sem nunca o terem visto, terem-no visto apenas agora, que ele já tem, digamos, 70 anos, elas conseguem reconhecer essas pessoas. Isso é muito interessante, porque parece que essas pessoas têm algum tipo de capacidade de reconhecimento para além digamos, das características faciais, que vão variando com a idade. Mas uma das coisas que eu queria dizer é que o reconhecimento de faces é muito eficaz nos humanos, mas se nós virarmos a face 180 graus, portanto de cima para baixo, se as caras estiverem de cima para baixo, nós não conseguimos reconhecer as caras. Normalmente a nossa capacidade para o fazer decresce muito. Temos aqui outro exemplo, depois vocês podem ver. Outra dificuldade é realmente que a percepção humana é contextual. Portanto, neste caso, nós estamos a ver o quadrado A e o quadrado B, e conseguimos jurar que, à primeira vista, o quadrado A e o B, o A é muito mais escuro que o B, mas na verdade os quadrados têm exatamente a mesma intensidade de cor. Nós estamos a fazer uma análise da sua vizinhança para dizer que o A é mais escuro que o B. E pôr um computador a fazer isto também é muito complicado. Olhando agora um bocadinho para a forma como se obtém uma imagem. Portanto, o modelo da câmara escura, do modelo pinhole, é o seguinte: nós temos uma caixa escura e imaginamos que a luz está a entrar por um orifício. E, portanto, em relação ao objeto, temos aqui um pescador, todos os raios de luz vão passar por aquele orifício e depois serão projetados num plano que está ali atrás. Posso desenhar aqui, é mais fácil. Num plano que está ali atrás, que será o plano onde a imagem é formada, de forma invertida. Só que há aqui um problema, que é, se este orifício for demasiado pequeno, não deixa passar a luz suficiente, e aí nós temos uma imagem muito pouco iluminada. Portanto, convém aumentar este orifício de forma a que entre luz suficiente. No entanto, se este orifício for demasiado grande, a imagem não fica nítida. Ora, isto resolve-se com a utilização de uma lente. Portanto, usando uma lente, a lente o que é que faz? Corrige o trajeto da luz e faz confluir todos os raios de luz num único ponto, ou num único plano, perdão, que é o chamado plano focal. A distância da lente ao plano onde é formada a imagem, o plano da imagem, o plano focal, é chamada a distância focal, ok? Portanto, neste caso, nós temos então aqui
através da utilização da tal lente, a possibilidade de fazer confluir todos os raios de luz de um determinado objeto apenas num ponto. Isto permite-nos fazer com que o orifício seja maior e assim não ter pouca luz. Deixem-me apagar aqui as minhas anotações. O olho humano é muito evoluído, muito complexo, muito mais complexo do que, se calhar, a câmara mais complexa que existe, a câmara eletrónica, digamos assim. O olho humano tem uma coisa muito interessante, que é uma lente de distância focal variável. Portanto, o cristalino, é assim que se chama a lente humana, que é aquela parte do centro do olho, transparente, consegue aumentar ou diminuir a sua distância focal em função das contrações que o olho faz. E, portanto, nós conseguimos ajustar para diferentes distâncias focais. Quando começamos a ter problemas com isso, obviamente temos os problemas da miopia ou do estigmatismo, por aí fora. Nós temos uma zona que é chamada a retina, que é a zona que é sensível à luz. Portanto, essa é na parte de trás do olho. A retina está aqui, exatamente, a retina, esta zona aqui. E os músculos fazem então deformar a lente do cristalino, como eu já vos disse, que faz alterar o plano focal. E depois, para controlar a quantidade de luz que entra pelo orifício, o que se faz é controlar o tamanho da pupila, portanto, do orifício. E isso faz-se com a íris, ok? A íris é a parte verde dos nossos olhos. Na verdade, é um músculo que pode contrair e fazer diminuir o tamanho do orifício ou aumentar quando há pouca luz. Certamente que já fizeram aquela experiência de tapar os olhos durante, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, e depois, quando voltarem a abrir os olhos, olham imediatamente para um espelho. O que acontece é que a vossa pupila está muito dilatada. Porquê? Porque, como os olhos estavam tapados, não havia luz, e se não havia luz, o que a pupila fez foi abrir ao máximo, para tentar deixar entrar toda a luz que conseguisse. A partir do momento em que vocês abrem os olhos e olham para o espelho, começa o vosso olho a sentir que há muita luz, ou muito mais do que aquela que existia quando os olhos estavam fechados. E o que acontece é que automaticamente vocês conseguem ver a pupila a contrair-se outra vez, a fazer o ajuste para a nova luminosidade, e conseguem ver a pupila a mexer. Se ainda não experimentaram, experimentem, que é interessante. Portanto, nós temos então um componente de abertura, de controle da abertura do orifício, que é um diafragma, nas câmaras fotográficas é assim que se chama. Depois temos uma distância focal, que no caso do olho humano é variável. Em termos de câmaras fotográficas é raro, há poucas, mas são raras. E finalmente podemos controlar também a quantidade de luz que atinge o sensor através da tal abertura do orifício. A abertura de uma lente é então controlada pelo diafragma, como eu já disse, e nós podemos usar distâncias focais diferentes e aberturas diferentes. Temos aqui vários parâmetros isto é mais para quem gosta de fotografia, são apenas curiosidades. Neste caso, nós não, digamos, trabalhamos muito em cima da imagem que já foi adquirida. Claro que importa saber como é que ela foi adquirida, mas, digamos, tomem isto mais como uma curiosidade. Em termos de obtenção clássica da imagem, inicialmente a imagem era obtida através de emulsões químicas fotossensíveis, que eram depositadas numa chapa ou película num plano focal. Se vocês virem a forma como a fotografia era feita no início do século XX, salvo erro, ou não, aliás, antes disso, no século anterior já se fazia, era exatamente com aquelas chapas que depois eram retiradas da câmara. Vejam isso na internet ou em filmes antigos, é interessante. A imagem da televisão foi a primeira a fazer a decomposição de uma imagem em linhas horizontais que estavam suficientemente próximas para criar a ilusão de continuidade vertical. Okay? Hoje em dia nós trabalhamos em imagem digital, portanto a imagem está discretizada, como veremos mais à frente. Portanto, existem dois tipos de sensores para a aquisição de imagem, são os CCD ou os CMOS. Existem vantagens e desvantagens entre um e outro. O CCD é bastante barato, tem um custo muito baixo,
Mas acima de tudo o que eu queria destacar aqui é que hoje em dia o custo destes equipamentos é realmente muito acessível. Basta ver que todos os equipamentos, desde os telemóveis aos portáteis, às câmaras, perdão, aos tablets, todos eles vêm com uma câmara incorporada e uma câmara com um CCD, provavelmente é um CCD mais do que um CMOS. CMOS é mais nas máquinas fotográficas. Em termos de representação então da imagem digital, ora, uma imagem digital é um conjunto de pixels. O pixel é a abreviatura de Picture Element e é, ao fim e ao cabo, um dos quadradinhos que nós conseguimos ver aqui nesta imagem, ok? Portanto, cada quadradinho destes será um pixel. Ora, uma imagem é composta por um conjunto de pixels que são organizados em duas dimensões. A dimensão das linhas, ou rows em inglês, e a dimensão das colunas, ou columns em inglês. Portanto, na verdade, se vocês pensarem no que está aqui mostrado, o processo de aquisição de uma imagem digital envolve uma discretização. Como nós temos uma grelha definida onde podemos pôr as coisas, a resolução desta grelha, portanto, se temos muitos pixels ou poucos para um determinado espaço, irá afetar a forma como a imagem é guardada, como a imagem é recolhida. Por exemplo, imaginem este objeto real que tem contornos e variações de luz muito digamos, detalhadas, mas quando é adquirido para uma imagem discretizada com uma resolução baixa, na verdade, acaba por ficar com este aspecto. Okay? Cada pixel, cada quadrado destes da imagem, contém um valor, no caso das imagens a níveis de cinzento, contém um valor de um valor numérico que é traduzido para um valor de cor, neste caso para um nível de cinzento. Okay? Quando estamos a falar de imagens a cores, não existe, cada pixel tem na verdade 3 valores diferentes que depois são convertidos através do modelo de cor, veremos mais à frente como numa cor. Portanto, há aqui um fenómeno de quantização, não só espacial, porque nós estamos a fazer esta discretização espacial, porque não temos um número infinito de pixels ao longo das linhas nem das colunas, mas há também uma discretização ao nível da cor, a que se chama quantização. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu só tenho um número finito de níveis para codificar a minha cor. Por exemplo, em cada pixel, tipicamente se eu tiver cada pixel com uma resolução de 8 bits, 8 bits são 256 valores diferentes, eu só consigo ter 256 valores diferentes de cor, ok? Que é o típico, mas depois podemos ter imagens com 12 bits e aí já temos mais resolução de cor, de profundidade, é assim que se chama, mas o típico são só 255 valores diferentes. Isto tem limitações também ao nível da quantidade de cores que conseguimos representar. Portanto, nós podemos pensar numa imagem digital como uma função, função de xy, em que z é a variável que traduz a cor, x é as linhas e y as colunas. E, portanto, se tivermos uma função destas, podemos pensar que uma imagem digital não é mais do que uma discretização numa matriz de linhas e colunas desta função, ok? Portanto, aqui neste primeiro elemento, colocamos o valor da função para x igual a 0, y igual a 0 e por aí fora, ok? Há sempre uma certa confusão entre a numeração das linhas e das colunas. Em MATLAB, a coisa é ao contrário da maioria dos outros sistemas, por exemplo, o OpenCV é ao contrário, mas em MATLAB a primeira dimensão é sempre a das linhas e a segunda dimensão é sempre a das colunas, ok? Mais ainda, em MATLAB, a malta do MATLAB tem a mania de ser um bocado diferente do habitual. Em MATLAB, a primeira linha é a linha número 1 e não a linha número 0. Em OpenCV, mais uma vez, a linha começa-se a contar do 0. Normalmente, os programadores começam sempre a contar do 0. Faz mais sentido do que começar a contar do 1, mas em MATLAB é assim. Já agora ainda não vos falei de MATLAB, mas o MATLAB é o software que nós vamos usar na primeira parte das aulas, cerca de 10 aulas, depois é que passamos para um software industrial. Então, uma imagem binária não é mais do que
uma imagem com apenas 2 níveis de profundidade. Okay? Portanto, se eu conseguir representar a cor apenas com 2 níveis de profundidade, podemos pensar nestes 2 níveis como 0 ou 255, ou se quiserem verdadeiro ou falso, ou se quiserem 0 ou 1, ou em termos visuais preto ou branco. Se nós tivermos apenas esses 2 níveis, nós conseguimos também representar a cor, mas de uma forma muito pouco detalhada, digamos assim. Temos só 2 níveis, ficamos com uma imagem a preto e branco. Portanto, normalmente o que nós temos é uma imagem com níveis de intensidade em que os valores variam de 0 até 255, de 0 a 255 são 256 valores no total, que são os tais 8 bits, tal como está aqui explicitado, ok? Depois podemos usar os 16 bits, mas é muito menos habitual. Pois, em relação às imagens a cor, eu já expliquei mais ou menos como é que elas funcionam. Na verdade, um pixel tem 3 valores e não um. E depois esses 3 valores são convertidos numa cor utilizando um modelo de cor. Mas não interessa agora, se calhar, falar nisto, porque vamos ter uma aula específica só para isto. Outra possibilidade para representar cores é usar uma palete de cores. Portanto, nós podemos ter uma lista de cores em que cada cor ou cada elemento dessa lista tem um índice associado, e no pixel a única coisa que fazemos é colocar o índice da cor que queremos pôr naquele pixel, ok? Portanto, por exemplo, o formato GIF dos ficheiros de imagem é um exemplo deste tipo de representação. Em termos de resolução espacial, nós podemos ver aqui nesta imagem o efeito da diminuição da resolução espacial. Portanto, nós temos aqui uma imagem de 150 por 200, quer isto dizer, neste caso, por exemplo, estamos a usar uma convenção diferente, 150 colunas por 200 linhas. Em MATLAB vamos sempre usar ao contrário, como eu vos disse. Se nós diminuirmos a resolução espacial, por exemplo, para metade, nós começamos a ter apenas, em vez de 150, temos 75 colunas e 100 linhas apenas, e conseguimos já notar que há aqui uma pixelização, é finalmente que se chama. Portanto, com menos resolução nós começamos a notar mais o efeito dos pixels. Eu tenho aqui um exemplo. Deixem-me fazer aqui. Aqui, ok. Então, tenho aqui um exemplo, que é este cá de cima. Eu vou, se calhar, tirar este para não confundir. Então, o que é que eu vou fazer? Vocês depois vão aprender a fazer isto. Vou carregar uma imagem, ela é a cores, portanto eu fico apenas com um dos canais da imagem, não interessa agora a explicar como, mas o que eu vou fazer, portanto esta imagem chama-se A e podemos olhar para ela. Okay? Portanto, eu não encontrei aquele ciclista, fui buscar outro. Opa. Esta aqui interessa. E então, esta é a imagem original, vocês podem ver aqui que tem alguma resolução, na verdade, neste caso são 183 linhas por 275 colunas, e à medida que vamos para a direita e depois para baixo para a direita, começamos a ficar cada vez com menos resolução. E vocês podem ver esse efeito a acontecer, a imagem ficar cada vez mais pixelizada. A certa altura queremos compactar esta imagem apenas em 6 linhas e 9 colunas, e claro, temos uma coisa quase incompreensível, ok? Uma das coisas muito interessantes hoje em dia no Deep Learning, que vocês certamente já ouviram falar, que são as tais redes neuronais, é que elas processam imagens de muito baixa resolução. Portanto, são muito boas a reconhecer, mas na verdade usam imagens deste género, de 23 por 35. Okay? Na verdade são bastante mais do que isto, mas a ideia é que não usam imagens de muita resolução. Aliás, há uma história muito engraçada de um carro autónomo que navegou já nos anos 90 de costa a costa nos Estados Unidos, que se chamava Navlab, que usava imagens de 30 por 40, uma coisa assim, uma coisa deste género, para reconhecer a estrada. Portanto, como é que com uma imagem deste género um computador consegue perceber onde está a estrada e navegar autonomamente? É impressionante. Em termos de resolução, o segundo tipo de resolução que interessa perceber, já falei dele há pouco, é a resolução de amplitude ou de profundidade. Portanto, aqui refere-se ao conjunto, ao número de níveis de cor que é possível cada pixel ter. Portanto, essa gama de cores que temos disponíveis para representar a imagem, se for muito grande, nós temos uma grande quantidade de cores, e se for muito baixa, começamos a ter cada vez menos cores até chegarmos ao caso extremo da imagem binária. Temos aqui o exemplo.
ok? Portanto, esta imagem original, neste caso eu posso vos mostrar o código também, é este aqui de baixo, Change Depth Resolution. Neste caso, o que eu estou a fazer para simular essa perda de resolução da amplitude é dividir por um valor, vamos lhe chamar x, e depois arredondar a divisão, o resultado da divisão e finalmente multiplicar. Se vocês fizerem isto, conseguem reduzir a quantidade de valores que estão numa imagem. E primeiro divido por 2, depois por 4, depois por 8 e por aí fora. E o resultado é então este que temos aqui. Não é este, é o outro. Este. Então, se tivermos 256 cores, temos, por exemplo, isto. Com 129, quase não se nota a diferença, mas com 65 já se nota alguma diferença, sobretudo no céu, que tem uma graduação muito fina, portanto, precisa de resolução de cor para fazer esta gradação. Vou pôr aqui o céu em cima da cabeça do ciclista. Aqui já começamos a notar, eu há bocado pelo menos notei, se calhar vou pôr isto em full scale. Reparem que aqui, não sei se conseguem notar aí no vídeo, porque o vídeo também faz compressão de imagem, portanto, mas eu não sei se dá para notar no vídeo, mas aqui já se nota algumas variações que não se notam na de 129. E à medida que vamos diminuindo a resolução da amplitude, cada vez mais se notam estas variações. Isso é porque ele não tem níveis suficientes para representar esta variação de tonalidade do céu. E por isso isto fica, digamos, em escada. Depois temos aqui só 3 níveis, portanto preto, branco e cinzento, e finalmente a imagem binária só com 2 níveis, preto e branco. Okay? Pronto, já estão ilustrados os conceitos em MATLAB. Não vou se calhar agora fazer mais, que já me alonguei demasiado. Pronto, isto é o vídeo que vocês devem ver antes da próxima aula teórica, a primeira. Para discutirmos, se for caso disso, e depois começamos a trabalhar na parte de prática. Ok? Até logo, malta!